Ok, começamos a live de hoje, são 20 horas e nós estamos em São Paulo. E hoje é 15 de julho de 2026. Título da live de hoje: A consciência é espacial. Nosso objetivo hoje é levar você a entender como a consciência funciona e como você consegue modular a consciência, como puxá-la para lá e para cá para tentar você controlar a sua própria consciência. Evidentemente, isso é meio sofisticado, né? Mas é bom falar isso, essa minha fala de hoje, eu quero juntar os termos. Às vezes, as áreas do saber, a matemática vai para um lado, a física vai para o outro, a neurociência vai para um lado, a medicina vai para o outro lado, a psicologia para outro, e vão criando jargões, e esses jargões fazem com que as ciências e os conhecimentos entrem em ótimos locais. E o conhecimento de uma área não passa para outra porque são jargões diferentes. Então, nossa ideia de consciência é espacial hoje é nós colocarmos um jargão onde distintas áreas do saber pode ter um conhecimento perto, uma analogia razoável para entender o que é consciência. Ao entender isso, abre as coisas. Então, para simplificar toda essa fala que a gente tem, eu falo para vocês sempre que a importância que você tem na vida é ter uma pergunta. Se você tem uma pergunta, você vai dirigindo as coisas. Tá? Todas as áreas do saber têm pergunta. Depois das perguntas, faz os experimentos. Claro, cada uma dentro dos seus jargões, cada um dentro da estrutura tecnológica que possui. Mas a pergunta é essencial. E normalmente a pergunta é feita. E a pergunta, quando é feita, requer resposta de algum lugar. Então, o estímulo é dado e tem um retorno do estímulo. Uma pergunta é feita e quais são as respostas. Quando você tem vários pontos de referência de um evento, você fica mais próximo de algo um pouco mais verdadeiro. E aqui nós vamos começar a fazer uma pergunta extremamente profunda e que nós vamos tentar fechar hoje, tá? Quando eu faço uma pergunta onde eu tenho um monte de observadores olhando para dar uma resposta, fica melhor a resposta e ela fica mais interagindo sobre isso. Mas você fica mais seguro porque você tem várias referências. Então, a pergunta que eu vou fazer, e para todas as áreas do saber, eu vou perguntar para todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Num evento que é comum a todos. Um evento comum a todos os seres humanos vivos. O evento é comum a todos. Veja só, é importante você entender que as perguntas é algo importante em cada uma das áreas. Mas as áreas mesmo, ela faz a pergunta e às vezes a resposta está dentro delas mesmo. E agora eu vou fazer uma pergunta para todos os seres humanos num evento que todos os seres humanos estão participando no mesmo instante. E esse evento é o agora. E a pergunta é muito simples para todos os seres humanos. 8,3 bilhões de pessoas. Agora! É noite ou dia? Aí você pensa, cara, mas e se o cara está no Japão? E se está no Brasil? E se está no Polo Norte, no Polo Sul? Se está num quarto escuro, como que vai saber se é dia ou noite? Entende? A pergunta eu estou fazendo para vários lugares, no mundo inteiro, para todo o planeta, e se está numa estação espacial. Tudo vai mudar de acordo, a resposta tem a ver com a localização. As perguntas podem ser importantes, mas a resposta tem uma localização. Existe um corpo-território para responder. E às vezes a ciência está esquecendo disso. Ela faz a pergunta, uma IA responde do nada, e uma resposta vem, ou um grupo, naquele grupo de pesquisa, com aquela linguagem, com aquele jargão, responde, e essa resposta, se for econômica, vai falar assim, e para fugir do assunto, não, esse assunto já está precificado. Precificado para quem? Quem está fora, quem está dentro? Quem deu preço, quem não deu preço? Quem foi considerado, quem está incluso nessa solução? Entende? Volta à pergunta, é dia ou noite? É uma pergunta que serve para todas as áreas, e você vai entender que mesmo na ciência, quando a pergunta é feita e só uma pessoa responde, é dia? Claro que é dia! Dia para quem e onde?
Dia para quem e onde. Não adianta você seguir uma resposta se essa resposta é de uma pessoa só, localizada num espaço, num corpo território distinto. Tá. Por que eu fiz essa pergunta para todo mundo saber, para todo mundo entender? A pergunta é simples, é dia ou noite? Você fala, claro, depende da pessoa, depende de onde ela está, em que parte do planeta ela está. Perfeitamente. Uma boa resposta depende de quem recebeu essa pergunta, quem recebeu o estímulo. Então, a resposta verdadeira não está num corpo território. Se alguém fala que é dia e outro fala que é noite, você vai falar, opa, você está certo e você está certo. Sim, mas a resposta é contraditória. Então, às vezes a gente tem uma religiosidade e acha que o outro está errado. No outro, a religiosidade do outro acha que você está errado. E às vezes os dois podem estar certos. Os dois podem estar errados. Então, essa é a alma da estrutura que nós vamos falar hoje. Mas a nível de consciência, eu vou entrar agora dentro de você, dentro da tua ideia, dentro da como que a consciência ocorre dentro do teu corpo, território. Pergunta se é dia ou noite, a resposta é depende do corpo, território, corpo e território. Onde está esse corpo e que parte do planeta ele está, onde ele está. É corpo e território para dar uma resposta. Então eu vou reduzir agora isso em você, teu corpo e território. Como a consciência ocorre dentro de você. Numa linguagem que eu não quero secar, eu não quero esgotar todas as possibilidades, mas eu vou dar uma linguagem comum para várias áreas do saber possa entender um pouquinho mais o que a neurociência já está descobrindo. E é bastante coisa. E você também vai entender isso. Então, olha só, a minha definição antes de consciência, que é uma definição muito mais perto de neurociência, é a seguinte: a consciência é um movimento que se percebe ser no metabolismo produzido. O metabolismo é a nossa química, nossa bioquímica, o sangue, as condições do sangue, e o metabolismo, o cérebro trabalhando, e sinapses para um lado e para o outro, e conectomas cerebrais para lá e para cá, e a consciência aparece nesse metabolismo produzido. Então a consciência vem, tem momentos que você não tem consciência, tem momentos que essa dinâmica cerebral, esse metabolismo todo produzido, te libera a consciência. Então você está consciente depois de um certo momento que essa dinâmica cerebral de sinapse elétrica e de circuitos de sinapses cerebrais ocorre. Pronto, consciência. Nesse momento que você tem consciência, ela está sentada, ela está em cima de um corpo território. Qual corpo território? Teu corpo território. Tua consciência está dentro do teu corpo. Então eu posso medir a consciência. Não consigo medir a consciência diretamente, mas eu consigo medir certos aspectos da consciência. Eu consigo medir com eletroencefalografia, eu consigo medir por NIRS, dentro da ressonância magnética também, fMRI, qual parte do cérebro está ativada em qual momento, qual a parte do cérebro está ativa mais ou ativa menos, depende do que você faz. Então, olha só, a consciência está dentro de você e ela é sentada no teu corpo. A consciência não está fora de um corpo território. Quando você falecer, quando você morrer, a consciência acaba. Uma célula, ou mesmo o ovo, quando estava lá no uterino, o mesmo feto, né, o embrião, o feto, dentro da barriga da mãe, né, na gestação todinha, tinha momentos que essa consciência ela tinha a ver com uma coisa mais celular e não neuronal. Lá perto dos 3 meses, mais ou menos, ela começa a ter dados cerebrais. São coisas distintas. O sistema nervoso central está mais formado para isso. E nós vamos ver essa consciência, você como adulto, ela se forma aqui, dentro de você, do corpo território, do corpo localizado em algum lugar, numa gravidade, com ar, com água, com respiração. Isso. No meu modelo, que eu estou fazendo um modelo para tentar pegar todas as áreas do saber, olha só, eu tenho esse corpo território aqui, está aqui. Tá? Legal. Mas quando eu vou perceber alguma coisa, perceber isso daqui, estou percebendo isso. As ondas, a imagem disso entra pelos meus olhos. Quando entra pelos meus olhos, eu vou perceber também, inclusive com o cheiro, eu vou perceber com a consciência que eu estou percebendo essa imagem. Como que ocorre o processo da percepção? Essa imagem vem, entra pelos olhos, vai até aqui esse fundo, e junto com os olhos,
Está entrando a imagem pelos olhos, mas o olfato está entrando, o meu gosto, minhas percepções do corpo estão entrando, e vai formar, vai entrar na minha área visual primária, secundária, e vai processar essa imagem. E vai dar uma abstração do que eu estou vendo, projetada dentro do meu corpo real. Projeção real, material, é física, dá para medir. Se alguma dessas áreas estiver com problema, se o meu olho estiver com problema, essa projeção não vai entrar, você entende? Ou vai entrar com distorções. Então, é uma projeção real. Essa projeção dentro do corpo, território, em 3D. Por que 3D? Olha, tem uma distância, largura, altura, né? Tem o comprimento, largura, as 3 dimensões dentro do meu corpo. Essa imagem, tudo que você percebe, cria uma área dentro do teu corpo território. Uma área que é a abstração do que você percebe. É fundamental isso, você entender isso e começar a perceber isso dentro de você. Por exemplo, eu aprendi a jogar basquete. Então, basquete, aprendizado de basquete tem uma área, tem um espaço dentro de mim do aprendizado de jogar basquete. Envolve parte motora, envolve parte cerebral, envolve atividade cerebral. Não sei jogar tão bem basquete, eu só jogava porque treinava o basquete. Então, olha só, eu tenho dentro de mim um aprendizado. Então, se eu olhar, se você se olhar, aquilo que você aprendeu tem uma área dentro do teu cérebro. É uma abstração da percepção do mundo, uma abstração do conhecimento que você teve. Vamos chamar de área, de espaço. Então, tem um espaço dentro de você que é o teu aprendizado. Um espaço dentro de você que aprendeu matemática, física, que você passeou, que você lembra lembranças da infância. São espaços dentro de você. Espaços. E é assim que a gente está reduzindo o nosso modelo. São espaços dentro de você. Esses espaços podem ser medidos com EG, com NIR, parte deles, não integralmente. E a movimentação desses espaços vai gerar a tua consciência. Mas tem mais ainda, tá? É importante isso para você. Quando você percebe qualquer coisa, você cria um novo espaço. Mas se a tua atenção for para o outro lado, esse espaço pode sumir. 2, 3 dias depois ele some, aparece outro espaço. E os espaços vão tendo a aparecer e voltar, eles vão se movimentando dentro de você. Essa é a 4ª dimensão. 3 dimensão é a representação do espaço. Quando você abstrai a tua informação, tua memória, teus conceitos, teus preconceitos, teus hábitos, tuas crenças, tua fé, ela é enraizada no teu corpo, na tua musculatura, na tua tensão introspectiva e proprioceptiva e introspectiva, tá? Quer dizer, dentro de suas vistas tem umas tensões que ocorrem. Você faz uma tensão, cria um espaço. Entendeu? Isso é um espaço para essa memória, para esse fazer. Mas é um espaço. Se você dá atenção maior nesse espaço, ele aumenta de tamanho. Se você tira atenção, ele diminui o tamanho. Tá. Mas o espaço de um braço quebrado, por exemplo, é uma dor que está constante. É difícil você diminuir esse espaço. Notou que interessante que eu falo? Um braço quebrado, tá? Que está doendo, ele é um espaço, porque ele tem todo o processo, a homeostase, o processo todinho de corpo, de sangue, todinho tentando ser regular no braço quebrado, e representa uma imagem, um espaço dentro de você. E essa dor pode fazer esse espaço pulsar de dor. Então ele tem uma relevância maior, porque dói e a minha atenção pode estar nele. Mesmo assim, a minha atenção pode ir para outro lugar. Notou? O que eu quero dizer com você é o seguinte: esses espaços não aparecem dentro do teu universo, que é corpo e território, que é 3 dimensões. Os espaços, quando movimenta, dá uma coisa diferente, dá uma consciência diferenciada do espaço se movimentando. Quando o espaço se movimenta, tem uma coisa que é tão linda, tá, de entender? A movimentação do espaço te dá o tempo. Jackson, como que você vai falar uma coisa dessa? Sim, o dia, por exemplo, você percebe dia e noite porque tem essa diferença entre espaço, a Terra rodando e o Sol também rodando, e dá a sensação de dia e noite, entende? Então, são 2 espaços se movendo e dá a sensação de tempo. Dentro da tua cabeça, na representação, no teu corpo território, os espaços se movem e dá a percepção de sincronicidade de tempo. Importantíssimo para você. Porque se o espaço se move e dá sincronismo de tempo, então quer dizer que com a minha atenção eu consigo controlar sincronismo entre os espaços?
Sim, é aí que nós estamos chegando. Se você dá atenção em algumas percepções que você tem, se você dá atenção em algumas memórias que você tem, se você dá atenção em alguns espaços que está dentro de você, esse espaço, outro espaço, você vai dando, e esse espaço some, aparece, você vai dando coerência na vida, você vai colocando, com essa movimentação de espaço, você vai tendo tempo. O teu tempo corporal é diferente do tempo fora de você, que são outros espaços se movimentando. Então nós estamos aí. Os espaços, que é a projeção de tudo que você percebe no mundo, ele representa dentro de você, passa pela visão, audição, intuição, que seja, vem e tem uma representação corporal dentro de você. Às vezes, você percebe alguma coisa, o teu ombro fica levantado. E depende, como você vai fazer, levanta o ombro e vem aquela memória do que você percebia e tensiona o ombro. É meio misturado, então esses espaços são importantes. O que eu gostaria que você lembrasse bastante? Quando você lembra de alguns espaços que estão dentro de você, essas memórias, o aprendizado que você tem, mesmo que o teu planejamento de futuro, essas lembranças dá dinamismo nesse movimento de espaço. O movimento te dá tempo. Então, eu falei de 3 dimensões, que é a tua abstração está no teu corpo território, a 4ª dimensão, o movimento, a 5ª dimensão é o qualia, é a ideia, é o espírito da coisa. Às vezes, você está aqui e uma coisa brilha muito rápido, ou um estalido dá muito forte, o teu olhar vai para lá. Às vezes você vê uma imagem, mas no meio da imagem tem um colar, tem um brilho, tem uma coisa que cintila, tem uma coisa que vem e volta, e aí você tem a tua percepção sequestrada por isso. E é importante isso, porque mesmo com a atenção sequestrada, você está criando espaços. E aí entra uma coisa muito importante. É o importante do que é causa e efeito. Tá? Vou falar com você agora. Quando eu faço a pergunta para você fazer a pergunta para o mundo, é dia ou noite, você vai falar, cara, depende do corpo, depende do território. Aí você está falando realmente de causas e efeito, como que está os espaços e como que está para esse indivíduo. Tá? Mas boa parte do planeta, boa parte das pessoas, boa parte das culturas ficam trabalhando em cima dos efeitos. O efeito captura mais as pessoas do que as próprias causas, porque o efeito é replicado bastante, muitas vezes, e o efeito dá a emoção maior. Olha o efeito das coisas. Qual é o grande efeito do filme? O efeito, né? O efeito da imagem, o efeito dá essas emoções todinhas. E o efeito nem sempre é causal. Então você vai ver nas tuas imagens que está dentro de você, quando você vê uma imagem nova, oh, que efeito bacana. Mas o efeito nem sempre é causal. O efeito é para buscar a tua curiosidade. O efeito é para buscar a tua atenção. É efeito. É um efeito. É um colorido. É quase um qualia em cima daquele movimento. Mas você captura. E aí você começa a olhar o efeito e não consegue ver as causas direito. Então, a imagem, o efeito, que é o qualia, tem aqueles movimentos que a tua estrutura, você estudou, né, filosofia, ou matemática, ou inglês, você é um mecânico, eletricista, um pedreiro, que seja, você sabe essa função, está aqui a função. Mas, de repente, os efeitos da tua vida é mais essa parte, a outra que fica brilhando em você. Vem outro espaço na tua cabeça, e o efeito é uma coisa que é a propaganda, que é a televisão, que é a BET. A BET oferece para você oportunidade de futuro, então você acha que aquele efeito é mais forte, porque ele brilha, ele pulsa mais. Ele dá um sincronismo em cima de a próxima vez que eu vou apostar, vou ganhar o meu salário para poder apostar. Você entende? Então você está entrando nessas dimensões que é a representação da tua consciência dentro de você. 3 dimensões, a representação das coisas, o movimento que essas coisas estão, ela aparece, ela é ativada, a memória que você ativa, você deixa uma consciência melhor. Jackson, eu não estou entendendo muito o que você quer dizer. Porque na prática, como vai servir? Eu vou fazer algo. O que é importante para eu fazer algo? Tá aí. Para fazer esse algo, que memória você precisa ativar? Qual delas você precisa pulsar? Qual delas você pode dar um grande efeito? Se você vai fazer algo importante, planejando, fazendo, não importa o que seja, qual memória você vai ativar?
Então, se eu vou fazer um exercício de solo, nunca fiz exercício de solo, não sei fazer. Antes de fazer o exercício de solo, qual a imagem, qual espaços estão ativados na minha cabeça antes? No meu momento de meditação, no meu momento de preparo para o exercício de solo, eu ativei esse espaço, esse. Opa, e não ativei esse. De repente, de tensionar melhor a perna ou não. Então, vou fraquejar porque eu esqueci de ativar espaços. Esses espaços controlam o meu movimento na hora do desempenho. São espaços que eu ativo e que eu tenho que pré-ativar para um fazer em alta performance. Em alta performance, os atletas, as pessoas em alta performance ativam espaços antes do fazer. Às vezes, tem pessoas que arrumam o lugar de trabalho, começam a arrumar as coisas, puxar o livro, limpar as coisas, mas está preparando os espaços, está ativando espaços onde vai trabalhar. Depois de ativado os espaços, movimento eles. Esqueço isso, aparece esse. Dá o qualia, né? Puxa, como é legal aquela coisa. Por exemplo, um qualia. Que legal filosofia, que legal ciência, que legal o átomo. Quer dizer, mas eu estou dando brilho para um espaço. Porque eu preciso que esse brilho aconteça, que vá e volta esse brilho na minha representação do meu corpo território. E esse brilho que vai e volta vai me dando temporalidade, vai me dando sensação de tempo dentro de mim mesmo. Porque o tempo, falei para vocês em algumas lives, o tempo ele é uma derivada do movimento de espaços. Então, tem dois espaços se movimentando e a derivada do movimento de espaço dá a sensação de tempo. Se você tiver só o sol e não existe mais nada, não existe dia e noite, só tem sol. Dia e noite existe a Terra, um espaço se movimentando em volta do Sol. Dá a sensação de ser em volta do Sol, mas ela está movimentando por ela mesma. Então, quer dizer, você tem a sensação temporal com a movimentação dos espaços. Volta dentro de você. Você tem abstrações da tua vida, das coisas que você fez, das coisas que você sonha e das coisas que você está percebendo agora. E essas coisas que você percebe agora te dão espaço dentro de você. Se esse espaço é muito grande, muito pequeno, se ele pulsa, se ele não pulsa, determina a sua consciência, a nova consciência. Porque você, em algum momento, como falei para você, você está em consciência, está com consciência, e esses estímulos vêm dentro dela. Você quer dar um rumo para a tua consciência. Você quer melhorar a tua consciência para esse fazer. Mas para esse fazer, você tem que ativar esses espaços de consciência. Você tem que lembrar dessas coisas. Você tem que lembrar desse jeito que você sabe, dos teus aprendizados, das tuas memórias, para ter alta performance. Se você, sei lá, você é um piloto, mas você também sempre jogou bola. E se você vai entrar com um piloto pensando nas jogadas que você fez de futebol e não pensar entrando com o piloto dentro do avião, o piloto não entrou no avião. Se você é um pianista e você vai pensar na hora de tocar piano nas coisas como você faz uma cozinha ou tempera uma salada, porque você igual um chefe de cozinha, o músico não aparece porque os espaços abstraídos dentro do corpo território, que é o teu corpo território, não foram ativados. Se não foram ativados, na hora de tocar vai tentar ativar, na hora de fazer um projeto de engenharia, de desenho, vai tentar ativar, mas já vai tentar ativar, vai fazer um aquecimento para um fazer. E esse aquecimento, claro, pode ativar os espaços, mas pode arrastar corrente. Você pode arrastar uma dor, um preconceito, para essa memória que está sendo ativada no teu fazer. E a alta performance não vai ocorrer em você, porque a tua consciência está comprometida. Então, esse é importante para vocês. E como que eu quebro essas coisas para você nas perguntas de outras áreas do saber? Uma pergunta muito simples. É dia ou noite? Olha só. É dia ou noite para todas as pessoas do mundo? Cada uma responde diferente. Tá. Dentro da tua cabeça, você tem algumas perguntas. Você tem alguma consciência. Como que eu melhoro o meu fazer? Serve para mim. Se eu for falar para o meu filho, para minha filha, para o pai, para o meu irmão, não serve para elas. Porque cada pessoa tem um jeito de fazer as coisas e tem as coisas que eles vão ativar na cabeça. Me lembrou uma historiazinha de criança de 4, 5 anos de idade. Não consigo fazer, não consigo fazer, não consigo fazer. Filho, você é o super-herói, você é o Homem-Aranha, você é a Mulher Maravilha. Você consegue fazer.
Aí ativa essa memória, ativa esse ânimo. Essa imagem aparece dentro e vai fazer uma tentativa, vai arriscar, vai tentar fazer algo que realmente não iria fazer em outras condições. Então você ativou uma consciência necessária para aquele fazer. Você não é fruto de uma consciência do deixa-me, a vida me levar, a vida leva eu. Não. Você preparou qual memória, qual espaço você colocou dentro de você, ativou, movimentou os espaços dentro de você e fez brilhar os espaços, fez o quali aparecer, a qualidade do espaço, o brilho do vermelho, do azul, do ouro que você coloca dentro desses espaços, ou o pulso desses espaços que diminui, que aparece e sobe. E isso é consciência. Então você controla a tua consciência como? Lembrando de espaços, diminuindo espaço, usando a atenção para cá e para lá. Você controla a tua consciência. Então quer dizer que você pode ficar com a consciência presa no passado, lembrando só do passado? Sim. Sim. Você não vai viver um novo se você ficar com a consciência só no passado. Então você tem direito de ficar, se você quiser, é a tua maneira. Mas você pode viver um novo colocando os espaços novos, porque se você pensar numa coisa nova que você vai fazer, boa para você, ela cria um espaço. Ao pensar numa coisa nova, eu vou fazer uma abstração disso que vai refletir no meu corpo. Minha tensão corporal muda, os movimentos corporais mudam um pouquinho para esse espaço ser representado dentro de mim. E é isso que vai fazer a tua consciência no próximo momento. Então, veja só, quando vem a consciência em você, essa consciência veio do momento anterior. Mas nesse momento que você está agora, você pode criar espaços novos e você é mestre da consciência posterior, mas é escravo da consciência anterior. Você é escravo do teu passado. Qual passado? Um instante anterior. Você estava, de repente, sem consciência, estava dormindo ou coisa parecida. Tem um momento do sono que a gente perde a consciência no deep, né? E, de repente, a consciência veio e agora, ela vindo mesmo no sonho, você pode controlar alguma coisa. Pouca, né? Mas durante o dia, quando você está consciente, a consciência que você está, ela é fruto da ativação que já está ocorrendo. É uma consciência que veio do passado para você. Então, se você tiver um pensamento, por exemplo, esse pensamento que você está tendo naturalmente é o passado que trouxe para você. É do passado. Agora, se você pega, não, vou tentar lembrar disso, lembrar daquilo, e vou ficar muito animado com isso, com esses espaços, e fazer movimento, esqueço desse espaço, lembro daquilo. Aí você está dando um dinamismo dentro de você para uma nova consciência. Você é mestre da consciência futura. Futuro amanhã? Não, futuro agora. Porque você vai jogar um tênis de mesa, você vai fazer um trabalho, uma redação. Para fazer uma redação sobre árvore, o que eu vou pensar sobre árvore? Olha, eu penso em terra, ar, solo, planta. Vou pensar nas coisas importantes para a árvore. E esses pensamentos, a abstração deles dentro do meu corpo, território, abre espaços. E nesse espaço, uma nova consciência, que é a tua consciência. Então você pode notar que você pode fazer esses espaços dentro de você e pode notar que alguns políticos e religiosos criam espaços de expectativas dentro de você. Espaços que pulsam. Atrai atenção e você vive a causa deles, não a tua. Você vive uma consciência deles, não a tua. Então, aquilo que devia ser uma consciência que emana de você, do teu eixo é a tua forma de ser, tua, de verdade. Eixo é uma forma tão especial de ser que se você tivesse a liberdade de expressão, ele se representaria toda a existência sua, independente da cultura. Tá? A liberdade de expressão máxima. Cada um tem uma. Mas se você começa a buscar os espaços, a representação da percepção que você está recebendo de políticos, líderes religiosos ou não, essa coisa vai dentro para você e você fica pulsando naquilo. Tá. E o que eu faço, Jacques? Não dá atenção. Teu tempo de atenção, alma. O líder está falando, opa, esse não é líder. Então, essa consciência você não vai ter mais. Essa consciência vinda colocada em você, para você ser seguidor, para você ser um nada, ser um rebanho. Então, você muda o processo, tá? A verdade
A verdade, nesse contexto, conceito que eu quero deixar para você, ela depende do corpo, território. A verdade tem área, tem local, ela vale para um lugar. A verdade, nós fomos colonizados por verdades europeias enfiadas nesse continente de quem não pisava aqui. Então, o continente americano tem a verdade em si mesmo, na terra dele, e cada corpo, território, tem uma verdade diferente. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês, e essa é a coisa. Você é um todo, você é um todo. E você, depende dos espaços que você cria, você se reduz a ser a percepção que você tem. Mas você é um todo. É só criar novos espaços dentro de você. Como que eu crio? Com a atenção. Pensa no universo, pensa em movimento, e aí a tua consciência muda. Mas muda rápido, muda no próximo instante. Você controla a tua futura consciência. O teu passado, o instante anterior, traz essa consciência que você está agora. Mas a próxima é você que controla, com a tua atenção, com as tuas representações de espaço dentro do teu corpo território. E cada corpo território tem a sua verdade. É dia ou noite agora para você? Para mim agora é noite. Para algumas pessoas que escutarem esse vídeo posteriormente, pode ser dia. E na verdade é corpo território, ela tem local. Cada corpo território tem a sua verdade. A verdade imposta para outro território é massificação total. Pessoal, se cuida e tenta mudar a tua consciência agregando valor para a tua vida. E quando alguém quiser te arrastar em cima de coisas que são efeitos visuais e sonoros, opa, calma aí. Não vou dar atenção para esse cara, não. Deixa eu voltar para a minha redação sobre a árvore, sobre minhas coisas, sobre plantas. E aí você coloca essas imagens, lembra dessas imagens, desses espaços, movimenta eles, dá brilho nesses espaços. Oh, que legal, a árvore. Oh, que lindo. Isso é qualia. Então, esses espaços dão uma nova consciência para você. Você modulando a sua consciência. Um grande abraço. Até a próxima quarta-feira.